mais um programa Relatos da Pandemia. Nestes programas, temos entrevistados médicos, cientistas, professores, conhecidos nacional e internacionalmente e respeitados mundialmente. Eles falam sobre a Covid-19, sobre a doença, sobre a vacina, sobre sua evolução, sobre cloroquina, sobre medicamentos, tratamentos. Nosso convidado de hoje é consultor da Sociedade Brasileira de Infectologista, um dos mais famosos e respeitados infectologistas do Brasil e também professor da Universidade Estadual Paulista Unesp. Vamos ouvir então a entrevista que fizemos com o Dr. Alexandre Naime. No programa Relatos da Pandemia de hoje, na TV Além Paraíba e Rádio Cultura, temos a honra de receber o Dr. Alexandre Naime, que é infectologista-chefe da Universidade Estadual Paulista e Unesp, e é também consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, é a entidade que reúne os infectologistas de todo o país e que é uma das mais robustas sociedades médicas e mais respeitadas no Brasil. Doutor Alexandre, uma satisfação falar com o senhor, que é um dos infectologistas mais renomados aí do Brasil, nesse momento tão delicado em que o país vive com a Covid-19, causada pelo novo coronavírus, e que, ao que tudo indica, parece estar entrando num patamar, mas com números ainda muito altos. O senhor acha, doutor, como infectologista, é a nossa primeira pergunta, que o Brasil viverá esse drama desses números elevados até quando? Sou eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês nessa prestação de serviço fundamental à comunidade. Eu costumo dizer que informação em saúde é a melhor arma de combate contra as doenças. Então, parabéns por todo esse serviço, todo esse trabalho que vocês têm prestado. E respondendo a sua pergunta, eu gostaria muito de ter uma bola de cristal para poder prever o futuro da pandemia. E nós percebemos que todas as previsões que foram feitas no passado, elas acabaram sendo refutadas, caíram por terra, principalmente aquela do pico, em que se falavam que nós teríamos um aumento muito grande do número de casos e depois isso iria cair. Isso não se confirmou. O que nós estamos vendo foi que o número de casos subiu substancialmente, chegando a um máximo por volta ali no final de maio, começo de junho, estou falando do Brasil como um todo, e agora nós estamos num platô. Então faz já mais de 2 meses que o número de óbito, que é o nosso principal marcador da pandemia, porque são números mais confiáveis, menos subnotificação do que o número de casos novos, então faz mais ou menos uns 2 meses que o número de óbitos continua nesse platô que se estabeleceu por volta em torno de 1.000 óbitos por dia. Tem semana que chega a 1.200, tem semana que cai um pouco 900, mas se você fizer a média é isso. E a pergunta é quanto tempo isso vai se manter? É uma boa pergunta, porque em alguns lugares a epidemia está recrudescendo. Então, lugares que foram muito afetados, tipo Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais, realmente o número está caindo. Mas em outros lugares em que a pandemia não havia chegado, agora está de forma intensa, principalmente agora os estados do Sul e vocês aí de Minas Gerais, o pessoal do Mato Grosso do Sul. Portanto, está claro, Daura, que a pandemia está se interiorizando. Ela está alcançando novos territórios, novas fronteiras, onde ela ainda não havia chegado. Quanto tempo vai durar isso? Nós não sabemos, esperamos que seja o mais breve possível, mas infelizmente ainda há muitos lugares onde a pandemia não chegou com força total e, pelo que tudo indica, esses lugares vão ser afetados mais cedo ou mais tarde. Então a gente pode se programar, infelizmente, para mais alguns meses, talvez 1, 2, 3 meses dessa mesma situação. Provavelmente em um mês, a gente vai chegar na triste marca de 100 mil óbitos no Brasil, a gente já alcançou 80 mil, e o número de infectados, então, é obviamente muito maior, só que o número de infectados é bem subnotificado. A gente pode discutir isso mais para frente, mas
Fato é que não há uma previsão segura de quanto tempo a gente vai continuar nessa situação, mas a expectativa é que pelo menos por mais alguns meses, entre 1 a 3 meses, a situação seja essa que está de hoje. Doutor, agora eu acompanho o trabalho do senhor e na questão, inclusive, do HIV, do envolvimento aí do senhor nas pesquisas com HIV. E aí a gente agora fala numa vacina, né? O HIV é um vírus. O coronavírus, ele também é um vírus. E a gente percebe que parece haver uma facilidade de se encontrar uma vacina para o coronavírus, mas não se consegue, não se tem uma facilidade para encontrar uma vacina para o HIV, que também é um vírus. A gente poderia relativizar isso, doutor? Por quê? Na verdade, a semelhança entre o HIV e o coronavírus ela se interrompe na informação de que os dois são vírus. Apesar disso, eles são completamente diferentes em termos de dinâmica. E a principal diferença que faz com que a vacina para o coronavírus seja muito mais factível do que a vacina pelo HIV é o fato do coronavírus ser um patógeno que tem muito menos mutação, muito menos mudanças em relação ao seu ciclo, às suas enzimas, aos seus principais etapas de reprodução, do que o HIV. O HIV é um vírus extremamente mutante, ele faz cópias completamente diferentes a cada novo ciclo, o que dificulta você achar um alvo para anticorpos ou para uma resposta imunológica celular. Então você não consegue induzir o sistema imunológico a responder, porque cada hora ele se camufla diferente. Você não consegue encontrar um alvo fixo. No coronavírus, no SARS-CoV-2, que é o coronavírus relacionado à Covid-19, não acontece isso. Ele é um vírus mais estável, que tem um ciclo de reprodução bastante complexo, então você consegue encontrar vários alvos possíveis de intervenção através da fabricação de anticorpos ou da resposta imune celular do tipo T. E isso faz com que a vacina seja muito mais factível. Essa última semana nós tivemos alguns estudos publicados mostrando que existe alta imunogenicidade às vacinas que estão em teste, principalmente a vacina da Oxford. O que significa isso? Pessoas que foram vacinadas em testes de fase 1, fase 2, fizeram um nível muito bom de anticorpos e também fizeram um nível muito bom de resposta imune do tipo T. E quando você pega o sangue dessas pessoas vacinadas e joga em cultura de vírus, ele consegue inibir a replicação do SARS-CoV-2, mostrando que provavelmente, em pouco tempo em medicina significa 1 ano, nós teremos disponível uma vacina que provavelmente vai ser eficaz. Agora, nós falamos em vacinas, e no decorrer da pandemia, que o vírus vai aí escrevendo a sua história, nós vimos uma série de remédios milagrosos, né? Primeiro veio a ivermectina a cloroquina altamente politizada pelas autoridades, inclusive pelo presidente da República, cujos resultados, segundo as revistas científicas como Science, Lancet e outros estudos feitos no mundo afora, não causam nenhum benefício para o paciente em nenhuma fase da doença. Então, a cloroquina, a hidroxicloroquina, segue indicada para malária, lúpus e outras doenças para os quais a medicação responde. Depois veio o ministro da Ciência e Tecnologia dizendo que havia se descoberto um remédio secreto, quando na verdade era o Anita, um conhecido vermífugo antiomítico, que também não se mostrou eficaz. Agora, a última moda do momento, inclusive como profilaxia, há pessoas tomando regularmente a ivermectina, né, que é também um antiparasitário e um vermífugo. Qual a opinião do senhor sobre cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina?
Eu não vou te dar a minha opinião. Eu vou te dar o que a ciência diz, embasada e um documento muito sério feito pela Sociedade Brasileira de Infectologia, seguido também pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e a Associação Médica Brasileira de Medicina Intensiva. Não existe, infelizmente, nenhuma estratégia terapêutica, nenhuma medicação que tenha benefício clínico comprovado, eficácia científica comprovada contra a Covid-19. Existia muita esperança, principalmente quando a pandemia começou lá na China, de que nós achássemos algum fármaco, alguma medicação que já fosse usada para outros problemas, para outras doenças e que pudesse, então, também ter efeito contra a Covid. Foram testadas várias hipóteses, por exemplo, a hidroxicloroquina, a ivermectina, a nitazoxamida, que é o Anita que você falou. Foram testadas medicações para HIV, como a lopina ritonavir, tudo na esperança de já ter algo pronto que funcionasse contra a Covid. Mas, infelizmente, nada funcionou, em qualquer fase da doença, mesmo na fase inicial, chamada precoce, ou na fase em que o paciente já está no hospital, ou mesmo na UTI. Então, não existe medicação que iniba o ciclo replicatório que vá mudar a história natural da doença, da Covid-19. E aí é que está onde entra uma falácia muito grande de muitos médicos, inclusive, que às vezes fazem por ingenuidade, porque querem ter uma cura, e outros fazem por interesses escusos. Na questão de prescrever essas medicações, para uma doença, Dauro, que 85% das vezes tem evolução benigna. A gente tem que lembrar que a Covid-19, ela começa com sintomas de resfriado comum ou de síndrome gripal, e aí quando chega lá pelo 7º a 10º dia, ela vai bifurcar. Ou o paciente vai melhorar, acabou o problema, ficou só nisso mesmo, que é 85% das vezes, ou ele vai evoluir para a fase pulmonar e depois para a fase inflamatória, que são as fases que a gente chama de COVID grave ou COVID crítica quando o paciente vai para a UTI. Bom, se eu prescrevo qualquer medicação, pode escolher chá de boldo, chá de alho, tubaína, Coca-Cola, não importa. Para uma pessoa no início da doença, eu tenho 85% de chance da paciente melhorar por si mesmo. Então, qualquer coisa vai funcionar. Esse é o ponto. E quando você estuda seriamente o assunto, infelizmente, a gente aqui da Unesp está dentro de um estudo que ainda está acontecendo, está em andamento, que chama Coalizão 5, que testa hidroxicloroquina para metade dos pacientes recebe placebo, para ver se vai mudar a história natural da doença. Assim que tem que fazer. Mas é um estudo duplo cego. Eu não sei o que o paciente está tomando, o paciente também não sabe se é placebo ou hidroxicloroquina. Ou seja, eu não posso dizer que funciona ou não sem antes todos esses estudos ficarem prontos. E a maioria dos estudos que já ficou pronto mostrou que não faz efeito nenhum, não tem função nenhuma. Não é nem pelos efeitos adversos da hidroxicloroquina, que são importantes, mas não são frequentes. A ivermectina, pior ainda, porque a ivermectina não tem estudo publicado em ser humano. Tem 2 estudos feitos em laboratório, in vitro, em pipeta, feito em lâmina de laboratório, mostrando que a ivermectina, se você colocar numa quantidade absurda, você consegue inibir o vírus. Mas você não consegue ter a mesma quantidade no sangue de um ser humano. E os ensaios clínicos com ivermectina estão acontecendo, pesquisa está acontecendo, tanto na Argentina quanto em países da África, mas não tem nenhum resultado publicado em ser humano. Então, eu não posso dizer que funciona e muito menos dizer que previne. E isso também vale para a nitazoxamida, que é o Anita que você colocou, que tem pesquisas sérias acontecendo e que a gente precisa esperar o resultado. Porque senão fica essa procura do cordeiro de ouro, da bala mágica, de uma situação, uma poção secreta que vai curar a Covid, que é, na verdade, um discurso de marketing, um discurso de vendedor de ilusões, de vendedor de sonhos. Eu gostaria muito, eu estou atendendo paciente Covid desde março, já passou pela minha mão mais de 1.000 pacientes dentro do nosso serviço. Eu gostaria muito de ter algo que mudasse a história natural da doença, mas infelizmente não tem. E eu tenho que ser honesto com os meus pacientes. Não adianta eu fazer experimento com os meus pacientes sem eles estarem cientes disso. Fazer essa apologia, esse marketing de medicações que não têm comprovação científica, além de ser uma enganação, além de ser vender ilusão, também é crime antiético. Está no Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina. O médico não pode publicizar tratamentos que não tenham eficácia comprovada. Ele pode fazê-lo dentro da autonomia médica, dentro do seu consultório, dentro da sua prescrição, ele e o paciente.
Mas sair por aí falando em rede social, falando em lives na internet, falando em discursos políticos que funciona, é crime antiético. Doutor, o senhor já me disse, mas já explicou, mas eu acho importante a gente frisar. Quer dizer, todas essas possíveis panaceias, essas possíveis misturas mágicas, suplementação de vitamina D em excesso, suplementação vitamínica com esses famosos coquetéis que agora as pessoas vão. Aqui é muito próximo do Rio de Janeiro, a gente sabe de inúmeras clínicas que apresentam aí a aplicação de coquetéis de vitaminas injetáveis, e alguns falam isso é um reforço ao sistema imunológico e um impeditivo ou permissivo de um contágio mais brando da doença. Tudo isso é conversa. Tudo isso tem um nome científico, chama charlatanismo. A pessoa que está fazendo isso está indo contra a ciência, contra o que a gente prega na ética médica, que é oferecer para o paciente somente aquilo que tem comprovação científica. Então, os famosos shots de imunidade, né? Imunoshot, com vitamina D, zinco e um monte de suplementos alimentares e vitamínicos, não tem comprovação nenhuma, não só contra a Covid, contra qualquer outra doença. Eu devo sim repor vitamina D, se meu nível de vitamina D está baixo, você vai lá, mede isso, tem como fazer essa aferição. Eu posso repor zinco, sim, em pacientes que têm, por exemplo, doenças gastrointestinais e que não absorvem o zinco. Tudo isso é feito de forma científica, não de forma geral, a ponto de oferecer, como eu já disse, um sonho, uma ilusão para o meu paciente. E é perigoso porque, além de eu estar fazendo meu paciente gastar dinheiro indevidamente, e tenho certeza que muitos médicos ganham com isso, porque o pessoal que vende essas fórmulas nas farmácias de manipulação repassa um percentual para, infelizmente, alguns médicos que têm má índole. Além de eu fazer o meu paciente gastar dinheiro indevidamente, eu dou a ele uma falsa sensação de segurança. E ele vai se sentir protegido, super poderoso, e muitas vezes deixa de tomar as medidas de prevenção contra a Covid, que são, como a gente sabe, o uso de máscara sempre que eu sair de casa, sempre que eu for ter contato com pessoas que estão fora do meu círculo familiar, fora do meu círculo domiciliar, manter mesmo o uso de máscara uma distância de 1,5 m, 2 metros, e higienizar sempre as mãos com álcool gel ou com água e sabão preferencialmente, evitando o contato com olhos, nariz e boca. Então, se eu vendo qualquer medicação com a falsa esperança de que eu vou proteger, ou que o meu paciente vai estar mais imunologicamente beneficiado, ele pode perder essa percepção de risco e partir para hábitos e costumes que vão favorecer ele adquirir a doença sem qualquer grau de proteção. Doutor, há uma outra discussão que é muito. Eu tive Covid, minha irmã teve, uma sobrinha teve, minha mãe teve com 87 anos e, lamentavelmente, ela faleceu, já no dia 3 de julho. E a gente tem observado agora que a grande discussão é a reinfecção. Até quando eu já fiz exames sorológicos de IgG, IgM e tudo mais, se quem já teve realmente não vai ter mais, como é que a medicina, a ciência está avaliando essa imunidade após ter adquirido a doença? Não há ainda essa resposta, Dauro. Nós não sabemos se é possível ou não a reinfecção. Provavelmente não. Provavelmente. Porque como é que você demonstraria, como é que você provaria que a pessoa se reinfectou? Mostrando que ela está novamente com um vírus viável. Provavelmente com um vírus que não funcione aquela imunidade que você já adquiriu previamente. Isso nunca foi provado na medicina. Não existe nenhum caso documentado de reinfecção pelo SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19. O que existe são pacientes que ficam mais tempo com o exame PCR detectado. E aí eu vou fazer um adendo. Esses exames sorológicos que a gente tem atualmente disponíveis no Brasil, eles têm uma acurácia péssima. A Anvisa, que liberou mais de 64 tipos de testes para a Covid, alerta
que fez essa liberação em caráter emergencial, mas eles não têm controle de qualidade algum. Então, os testes sorológicos, eles têm, quando dão positivos, até 50% de erro. E quando eles dão negativos, a chance de erro é de 60% por conta da janela sorológica. Então, eles não servem para fazer diagnóstico de pessoas suspeitas. O único teste que realmente tem acurácia adequada é o RT-PCR, que é aquele teste do cotonete, que você capta material da nasofaringe do fundo da boca. O Então, esse é famoso um teste SWAB. suave. Esse é um teste que tem, então, uma sensibilidade nos primeiros 7 dias muito boa, de 80% a 85%, e tem uma especificidade de virtualmente 100%. Então, ele é o teste indicado na suspeita. E esse teste pode ficar positivo em pessoas que tiveram Covid por algum tempo, não indicando que o vírus ainda está lá ou que ela se reinfectou, apenas porque o material genético fica ali incrustado onde ele entrou. Mas esse material genético é igual ao primeiro vírus, então não houve uma segunda infecção. Mas é óbvio que a gente tem aí uma pequena fração de conhecimento do SARS-CoV-2 da Covid-19. É importante lembrar que hoje é dia 22 de julho, as primeiras publicações de Covid-19 são de dezembro de 2019. Portanto, a gente não tem tem um pouco mais de 6 meses de ciência, o que é nada dentro de um conhecimento que nós precisamos construir para entender todas as questões relacionadas à Covid-19. Então, há que também ter paciência para não procurar informações rápidas que satisfaçam o nosso desejo de vencer isso e que, na verdade, não correspondem com a verdade. Bom, antes de encerrar a última pergunta, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: o senhor acredita na eficácia, eu não diria na eficácia, nas chances reais de eficácia dessas vacinas, tanto da Sinovac, Butantan, China, quanto da Oxford, da Universidade de Oxford com a Fiocruz? E o senhor acredita? Para um breve. Eu acredito, Dauro, na seriedade dos institutos de pesquisa que estão fazendo essas aferições. Então, por trás da vacina da Oxford aqui no Brasil, nós temos a Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, e eu conheço pessoalmente os professores, os cientistas de lá, e eles são pessoas sérias que estão fazendo a pesquisa da forma correta. E por trás da vacina chinesa está o Instituto Butantan, que também conheço pessoalmente, as pessoas envolvidas são pessoas seríssimas e que também estão fazendo tudo dentro do maior rigor científico. Se elas vão funcionar ou não, só o tempo irá dizer. E tomara que as duas funcionem, porque nós não devemos pensar, vão ter uma ou vão ter outra. Se as duas funcionarem, melhor ainda, porque imagina para fabricar o número de doses suficientes para cobrir as pessoas que teriam indicação de vacina e que inicialmente seriam aquelas de grupo de risco. São milhões de pessoas, não só no Brasil, no mundo como um todo. Na verdade, se pensar no mundo, são bilhões de pessoas. Então, quanto mais vacinas tiverem com eficácia, melhor. E nós não podemos fazer o mesmo erro de politizar as vacinas, como a gente, infelizmente, viu que houve politização das possíveis medicações que não têm comprovação científica. Nós temos que, desde o começo, teríamos que ter feito tudo isso de forma muito técnica, científica, e tomara que as duas mostrem eficácia. O que me preocupa, Dauro, é que, infelizmente, as vacinas estão sendo colocadas como a resolução do problema, e se elas forem eficazes vai ser mesmo, e por isso eles estão dando prazo. A vacina X fica pronta até novembro, até dezembro. Está havendo uma corrida? E não pode haver corrida na ciência, porque quando acontece corrida na ciência, se apresentam então dados que são inconsistentes. Nós temos que deixar a fruta amadurecer de forma correta, para que nós tenhamos um produto eficaz. Então, não adianta colocar a carroça na frente dos bois. Para finalizar a pergunta, se eu acredito se as vacinas vão ter eficácia ou não, eu peço que a gente tenha o tempo adequado para fazer todos os testes necessários, com os controles de qualidade necessários, para que nós não coloquemos aí em dúvida a real eficácia dessas vacinas. Olha, eu me sinto honrado como jornalista, como radialista,
de entrevistar o senhor, que é uma das referências da infectologia nacional. Transmitam meus respeitos ao presidente da Associação Brasileira, da Sociedade Brasileira de Infectologia, a todos vocês que estão aí heroicamente na luta contra essa doença. E é uma honra, doutor, ter podido entrevistar o senhor nessa manhã e de uma forma tão esclarecedora. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço o convite, em nome da Unesp, em nome da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dauro, e quero parabenizar o trabalho de vocês, porque, como eu disse, informação em saúde é a nossa maior arma no combate contra as doenças. Um grande abraço a todos. Até a próxima, doutor. Na próxima semana, o Relatos da Pandemia vai trazer mais um convidado importante, um médico, um cientista nacional e internacionalmente conhecido, para esclarecer a você todos os detalhes sobre a Covid-19. Nesses tempos de pandemia, informação é uma arma valiosa. Não se esqueça, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e sempre que nós postarmos um novo vídeo, você será notificado. Até a próxima!